Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Aulas de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, o efeito estufa e o aquecimento global. Antes de iniciarmos a nossa aula, você vai se inscrever no canal e depois da aula você vai dar um like, vai compartilhar o link para um amigo, para um colega, para um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. Você já deve ter ouvido falar em efeito estufa e em aquecimento global e muitas vezes esses termos são tratados como sinônimos, mas eles não são sinônimos. O efeito estufa ele é um fenômeno natural, responsável por manter as temperaturas médias globais, tornando o planeta Terra um lugar habitável. Sem o efeito estufa, as temperaturas médias do planeta seriam muito baixas e o desenvolvimento da vida da forma como nós conhecemos não seria possível. Como é que acontece o efeito estufa? A radiação solar ela incide sobre o planeta Terra e aproximadamente 70% dessa radiação ela é absorvida pelos oceanos e pelos continentes e 30% é devolvida na forma de calor para a atmosfera. A atmosfera ela consegue reter grande parte desse calor, evitando que ele se dissipe para o espaço. Isso ocorre devido à composição da atmosfera, devido aos gases que são chamados gases de efeito estufa. E quem são esses gases? Nós temos o vapor d'água, o gás carbônico, o óxido nitroso e o metano. Só que o homem, devido às suas ações, ele pode intensificar o efeito estufa. Quando isso acontece, nós dizemos que a intensificação, ou seja, o agravamento do efeito estufa por ações humanas, nós chamamos isso de aquecimento global. O aquecimento global, ele leva a várias consequências, ele tem várias consequências. Então, as ações humanas que levam ao aquecimento global são, por exemplo, a emissão de gases tóxicos, então os gases de efeito estufa, quando eles são emitidos para a atmosfera, eles terminam intensificando o efeito estufa e, consequentemente, produzindo o aquecimento global. Temos a questão da queima de combustíveis fósseis, como, por exemplo, os derivados de petróleo, o carvão mineral. Quando esses derivados do petróleo e o carvão mineral são queimados, eles emitem para a atmosfera uma grande quantidade de gás carbônico. E isso termina afetando o efeito estufa e, consequentemente, levando ao aquecimento global, o desmatamento. Quando a gente desmata, o que acontece? A gente diminui a capacidade de absorção do CO2 da atmosfera, a queima de florestas e a poluição dos oceanos e mares. Todas essas ações humanas, elas são responsáveis por intensificar o efeito estufa e, consequentemente, levar aquilo que a gente conhece pelo nome de aquecimento global. As consequências do aquecimento global são o aumento da temperatura média do planeta, principalmente dos oceanos. Então, o oceano ele fica mais quente e, consequentemente, as geleiras elas começam a derreter. Então, nesse derretimento de geleiras, o volume do oceano, dos mares, ele aumenta e isso termina ocasionando uma mudança nas correntes marítimas. Ocorre alterações climáticas em todo o mundo, então lugares que são mais secos continuam ficando mais secos, né? A formação de furacões, tempestades, ocorre todo um efeito em cascata, além da perda da fauna e da flora. Existe um órgão da ONU chamado IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, e esse órgão ele tem como objetivo principal sintetizar e divulgar o conhecimento mais avançado sobre as mudanças climáticas que hoje afetam o mundo, especificamente o aquecimento global, apontando suas causas, efeitos e riscos para a humanidade e o meio ambiente, e sugerindo maneiras de combater os problemas. Então, nós vimos nessa aula que efeito estufa e aquecimento global não são a mesma coisa. O efeito estufa ele é um fenômeno natural, enquanto que o aquecimento global ele é a intensificação do efeito estufa, devido a ações humanas. Ok? Um grande abraço a todos e por hoje é só.